Fala pessoal, boa noite, bem-vindos a mais uma live da Dortec Academy. Então, hoje, nosso bate-papo é sobre direção errada. Direção errada. Bom, quando a gente é mais novo, é muito fácil a gente errar, né? Então, quando eu tinha meus 19, 20 anos, eu pensava assim, eu tenho tempo ainda para errar. Mas assim, eu me colocava na condição de ir para frente, eu estudava, eu empreendia, e paciência, se eu errasse, eu errava e corrigia. Só que hoje, com as ferramentas digitais, a gente pode cortar caminhos. Essa é uma grande sacada, tá? Então, a gente vai ver hoje? A gente sempre começa, e é muito louco, porque eu tô muito acostumado a falar com pessoas, a fazer reuniões presenciais ou reuniões online, e estar falando sozinho aqui, na maioria das vezes sozinho, é muito louco, eu tô me acostumando com isso ainda. Mas fantástico, vamos nessa, vamos lá. Bom, a gente começa sempre com uma frase, né? A gente, durante essa semana aí, tem umas frases que nós estamos trazendo para vocês, e essa de hoje ela é fantástica, olha só. O passado está na mente, o futuro está nas mãos. Qual é a leitura que a gente faz disso? Não, o passado, o que passou, a gente guarda as coisas boas, a gente fica feliz, lembra das pessoas queridas, lembra dos momentos bacanas. Eu mesmo lembro de muitos momentos fantásticos, momentos difíceis também que eu trago como aprendizado. E o fantástico é assim, o futuro está nas suas mãos. Só você. Você lembra que em uma das nossas lives, principalmente sobre motivação, eu falei que nós temos a ilusão que nós controlamos as nossas vidas, né? Pois é, eu digo a você, nós não controlamos nada, esquece. Você não controla nada, nem eu, nem você, nem ninguém. Você não controla absolutamente nada. Isso é ilusão. A sua vida você não controla. Até porque nós estamos vivendo um momento difícil e quem controla? Né? Quem controlou isso para não acontecer? Então, nós não controlamos as nossas vidas. A única coisa que nós controlamos somos nós mesmos, a minha vontade, o que eu quero aprender, o que eu quero seguir, qual é a carreira que eu quero seguir, qual foco eu quero ter, para onde eu devo ir. Isso eu controlo. O quanto eu aprendo, o quanto eu me preparo para as oportunidades. Isso sim. Isso, com certeza, você vai conseguir controlar. O resto é pura ilusão. Então, pela experiência que eu tenho, e é super importante, eu quero começar essa live com vocês, é o seguinte: a direção errada é muito fácil, a lei de Murphy está aí, né? Então, quem acredita. Então, o que você que está, né, estudando, que está na engenharia, que está estudando engenharia, ou que quer entrar na engenharia de produto, na engenharia industrial de um modo geral, o que você não deve fazer? E o que você deve fazer? O que você não deve fazer é você terminar a faculdade e a partir daí você pensar no que você vai fazer. No sentido da área que você escolheu. Ou seja, você está fazendo faculdade de engenharia industrial, a faculdade é super importante, você precisa fazer a faculdade, é natural, e tem que fazer, mas você precisa, antes de terminar ela, identificar qual área da engenharia industrial você quer seguir. Por que eu estou falando isso? Porque se você esperar você formar, se você esperar você formar para você escolher o que você quer fazer, ou você esperar ter uma oportunidade de entrar na engenharia, e às vezes nem consegue, né? Por conta da inexperiência e tudo mais, você pode, você pode não, você vai estar perdendo muito tempo. Muito tempo, muito tempo. Então, os profissionais que estão mais preparados são aqueles que ficam antenados com a tendência de mercado, ficam antenados com o que o mercado pede e se preparam para isso.
A minha recomendação técnica é que você está na engenharia industrial, e ontem eu tive um bate-papo com o meu amigo Fernando Moreira, da Sua Systems, e ele concordou comigo, ele também falou sobre isso. O CAD, nós temos diversas ferramentas digitais, diversas, muitas, muitas. Mas a ferramenta que você precisa, e você deve investir nisso, acredite no que eu estou te falando, pela experiência própria. O que você deve fazer? Você precisa, se você gosta da engenharia industrial, qualquer linha que seja, mesmo que seja gestão de projetos, você precisa aprender minimamente o CAD. O CATIA V5 ou o CATIA V6, por exemplo. Você precisa aprender isso. Porque a partir do momento que você aprende a modelar, não importa, você pode modelar, aprender a modelar ferramentas básicas, esse copo, por exemplo, ou estudar fazendo peças simples. Quando você faz isso, e quando você absorve essa ferramenta nos seus conhecimentos profissionais, você está muito mais bem preparado. Então, a direção errada é você só estudar conceitos que a faculdade traz, ou que os cursos técnicos trazem. E nada de errado com os cursos técnicos e a faculdade tem que fazer, eles são importantes, inclusive para a preparação profissional. Só que você não pode só ficar nisso. Se você ficar nisso, você não vai estar competitivo. Acredite no que eu estou falando. Não, você não vai estar competitivo, certo? Então, fique muito atento a isso para que você não perca oportunidades. Não deixe. A direção errada é você seguir conforme o fluxo. Seguir, você está fazendo engenharia, qualquer que seja, civil, industrial, mecânica, qualquer uma, química, e você se deixar levar só por uma posição, e a partir dessa posição de trabalho, você aprender aquelas ferramentas ou aqueles conteúdos voltados para aquela posição que você está dentro da engenharia industrial. Não faça isso, porque você não vai estar gerando oportunidades para você. Então, atualizar-se ao que o mercado está solicitando é a dica do momento. Escute o que eu estou te falando. Você que é estudante da engenharia industrial, qualquer área que seja, qualquer engenharia, você até que já está trabalhando na engenharia, mesmo com experiência, ou que você está, ou os profissionais que estão começando, trainee, estagiários, ou que está naquele momento iniciando na carreira, escute o que eu estou te falando. Entenda o mercado que você está, entenda a posição, a área que você está. E a partir do momento que você entender ela, você vai acreditar no que eu estou te falando. As ferramentas digitais, o mundo é todo digital hoje. O trabalho remoto, tudo está voltado para o digital hoje. Muitas entregas ainda são físicas, mas o digital traz o conhecimento, o digital traz o trabalho, você consegue trabalhar remotamente hoje, fácil, sem problema nenhum. Se você tiver conhecimento, tenho muitos amigos meus com bastante experiência na engenharia, eles estão trabalhando remoto para várias empresas. E alguns deles até para o exterior. Porque os caras têm um conhecimento, eles conseguem modelar, eles conseguem fazer superfície classe A, eles conseguem fazer realidade virtual, enfim, eles conseguem fazer engenharia virtualmente. Então, as ferramentas, o CATIA V6, o 3D Experience, a simulação, enfim, o 3D Excite, o Delmia, essas ferramentas digitais faz com que você fique apto a diversas oportunidades. E toda vez que você fica bom numa ferramenta dessa, obviamente, as empresas começam a olhar você com outros olhos. Então, atualize-se. Identifique o mercado que você está. Identifique o que a sua área está pedindo. Antigamente, na minha formação, quando eu comecei a aprender a engenharia de produto, quando eu me formei engenheiro, era o contrário. Eu tinha que me formar para o mercado me aceitar. Hoje não é mais assim. A formação superior é importante, é evidente que é, mas hoje ela é básica. Ela é básica. Ela não é diferencial.
Todos se formam, todos têm que formar, todos têm que falar inglês. Isso é básico hoje. Você não bote nem seu currículo em algum lugar se você não tiver uma formação. Agora, mesmo que você não tenha, e você for um especialista, for um cara que domina algumas ferramentas, possivelmente você vai ter alguma oportunidade. Claro que você não vai chegar no nível de gerência, porque precisa de uma formação, ter uma base de uma formação. Mas você pode muito bem começar a trabalhar, por exemplo, para algumas pessoas que têm baixa renda, por exemplo, não tem condições de pagar uma faculdade, ou não tem, enfim, precisa trabalhar para sustentar. Se você aprende as ferramentas digitais, você seguramente consegue um emprego muito mais fácil. E com esse emprego você consegue bancar uma faculdade para você. Então, fique antenado, fique alerta para as tendências do mercado, beleza? Bom, busque instituições e profissionais de sucesso na atualidade. O que eu quero dizer com isso? Antigamente, as faculdades, as universidades e as escolas técnicas eram as únicas fontes de conhecimento que a gente conhecia. Tinha alguma coisa na internet? Tinha, como ainda tem hoje, mas era muito diversificado, era muito embaralhado, muito misturado, você não tem clareza na informação. Então, nessas instituições, que são super importantes, com certeza, estes eram os únicos lugares onde a gente conseguia conteúdo relevante para a nossa transformação profissional. Só que hoje não é mais assim. A revolução digital está aí para isso. A internet, as plataformas, procure empresas e profissionais com referência no mercado. As lives estão aí, como a Dortec está aqui. A Dortec, ela dissemina conteúdo relevante e com crescimento profissional, a gente ajuda os profissionais, os estudantes na engenharia industrial, a terem mais conhecimentos, principalmente não só na parte profissional, como carreira, mas também com as ferramentas para aprendizado das ferramentas, que é super importante. Então, procure essas instituições, essas empresas no digital, porque não tem mais volta. O digital hoje é o maior foco, é a maior concentração de conhecimento que nós temos hoje, e mais rápido. Então, é super importante vocês ficarem atentos a isso. Tá? Existe dificuldade de encontrar instituição e profissionais no mercado hoje. Existe. É muito difícil, tem muita gente por aí. Né? Os profissionais e as empresas, onde elas estão, existe uma dificuldade muito grande de você, porque tem muita informação na internet, muita propaganda, muita coisa. E esses profissionais e essas empresas, inclusive, têm uma dificuldade muito grande de encontrar a direção, o foco. Quer ver uma coisa? Existe muita empresa contratando agora. Muita. Tem uma oscilação forte, mas muitas empresas ainda estão contratando e ano que vem se preparem. Porque vai ter muita coisa bacana. Assim que esse momento difícil acabar ou reduzir drasticamente de forma a ter um controle pelas autoridades mais eficaz, as empresas vão começar a investir de novo. E esse é o momento de você investir em você, de você se preparar. Tenha foco na direção. Muitas empresas estão procurando muitos profissionais. E tem muito profissional, muito estudante querendo uma posição. Só que pelo fato de querer muito entrar na engenharia industrial, qualquer área que seja, qualquer setor dela, você acaba não focando em uma coisa. Você acaba estudando muita coisa, muito segmento dentro da engenharia industrial, e você acaba não abrindo uma oportunidade para você. Então, o meu conselho é que você identifique dentro da engenharia industrial o que é que você quer fazer, qual é a sua paixão, o que é que você gosta, e a partir daí você começa a focar. Só que uma coisa é importante, você precisa, olha a minha recomendação técnica, você precisa aprender o CAD. O CAD ele é a base. O modelamento 3D ele é a base para toda a engenharia. Todas as outras, todas as áreas e as sequências que vêm no desenvolvimento, na produção e tudo mais, ele tem como base o modelamento em CAD. Por quê? Porque o ser humano ele precisa do visual.
Ele precisa fazer uma simulação. Eu preciso enxergar se esse copo ficou bacana, se o design dele ficou bom. Eu preciso fazer um cálculo de volume. Claro que a gente consegue fazer um cálculo de volume quanto ele cabe lá dentro, fazendo conta, mas beleza. Mas o ser humano é natural que ele precisa visualizar. Então, o modelamento 3D, ele é básico. Ele precisa, além do mais, quando você sabe modelar em CAD, você tem muitas oportunidades. Muitas. Na engenharia industrial, em toda ela, se você sabe modelar em 3D, você tem muitas oportunidades. Acredite no que eu estou te falando. Bom, o tópico 4 é buscar instituições, perdão, o tópico 5, né? Então vamos aqui avançar aqui. O tópico 6, persistir na direção, mesmo identificando o erro. Bom, olha só, você está... Vamos criar uma situação hipotética aí, né? Se você identifica um erro, qual é o erro? Eu estou te falando que se você estuda engenharia, qualquer que seja, civil, mecânica, industrial, qualquer coisa, qualquer engenharia, e eu estou te falando, por experiência própria, eu tenho mais de 15 anos de experiência na engenharia de produto, na engenharia industrial, e eu estou te falando que o CAD, ele salva carreiras. Engraçado isso, né? É muito engraçado isso. Mas como assim, Anderson, salva carreiras? Olha só, eu vou falar para você aqui uma coisa bacana. Eu tenho alguns amigos, inclusive estão até alguns fora do país, outros moram no Brasil, e que estão com alguma dificuldade em se manter no emprego, ou até mesmo já estão desligados. Mas por quê? São bons engenheiros, são bons especialistas na engenharia de produto, especificamente, mas eles não sabem modelar em 3D. O que aconteceu com toda essa loucura que a gente está vivendo? Eles acabaram sendo desligados. Não foi um só, não. E engraçado que quem ficou, quem está ainda, são aqueles que sabem modelar. E os que saíram, porque saíram uma quantidade grande de pessoas, nesse momento louco que a gente está vivendo, os que sabem modelar já conseguiram uma outra posição. É só observar. Se você observar os números, se você observar a movimentação de pessoas dentro da empresa, você vai perceber que aquele que tem a habilidade de modelar em 3D tem mais oportunidades e retomam o trabalho em outras empresas, né, mesmo sendo desligado em algumas, porque sabem modelar 3D. Então, não persista no erro. A direção errada é você não modelar em CAD, é não saber modelar. Se você não sabe modelar, você está com um ponto a menos de atratividade para as empresas. Acredite no que eu estou te falando. Então vamos lá. Se você consegue entender isso, você acaba identificando as metas que você precisa fazer. Então, quais são as metas que você fazer? Você precisa criar algumas metas e planejar isso. A minha recomendação é que você agora, nesse momento, você foque, tem muitas ferramentas que podem aprender. E acredite, a Dortec está trazendo bastante conhecimento e a gente vai ajudar vocês nas nossas lives e nas nossas divulgações nas nossas redes sociais. Siga a gente no YouTube, no Instagram, no LinkedIn, enfim, no Facebook, em todas as redes sociais, nas principais, que lá vai ter conteúdo e busque pela ferramenta que você quer. Nós estamos gravando agora, nós estamos disseminando a parte do CATIA e a simulação. Mas vão vir outras ferramentas na engenharia industrial que você seguramente vai ter chance de aprender. Então planeje. E o seu primeiro planejamento que você tem que fazer agora é aprender o CAD. Aprenda a modelar em 3D, que você vai ver o quanto que isso vai te ajudar a você conseguir o primeiro emprego, ou a mesmo se você a você se manter no emprego que você está. Né? Ou até você
ter outras oportunidades de emprego em outras posições, em outras empresas maiores do que você está hoje, certo? E se você não está no primeiro emprego ainda, anote o que eu estou te falando. Aprenda o CAD e bote o seu currículo. Você vai ver que minimamente você vai conseguir uma vaga de trainee rapidinho. Tá? Bom, suporte e planejamento por instituições. Profissionais de sucesso na atualidade. Bom, a instituição que planeja, que ela faz com que ela possibilita a que você tenha um planejamento de carreira, preste atenção nessa empresa, porque se ela faz isso, ela faz com que você tenha uma visão a longo prazo para que você possa evoluir na sua carreira. Então, siga essas empresas, vá ao encontro delas, identifique quem elas são, porque se ela faz isso, se ela fala sobre profissionalismo, carreira, e fala sobre o seu crescimento, vai te ajudar a você se preparar para um futuro melhor. Entendeu? Então, é importante que você tenha disciplina, tá? Então, assim, nessa semana, a gente teve muito bate-papo voltado aí para a questão da carreira, né? É importante que você saiba que o desenvolvimento pessoal é super importante na sua carreira, mas, sobretudo, você precisa se preparar tecnicamente. Você precisa ficar antenado com o que está acontecendo no mercado para que você possa seguir em frente. Tá? Eu vou dar uma dica aqui, eu já falei isso em uma outra live, mas esse livro aqui eu estou lendo, tá? Eu não consegui avançar muito ainda, porque essa série de lives aí acabou me tomando bastante tempo, mas esse é um livro fantástico. Foi recomendado para mim, tá? Alguns amigos meus, estou gostando muito dele, não terminei ainda, mas ele fala sobre o poder do hábito. Bom, estudos falam que com 80 dias, mais ou menos, 80 dias, se você mantém uma rotina, isso que você está fazendo vira um hábito para você. E aí o seu corpo começa a pedir aquilo que você está fazendo, quer seja natação, academia, ou estudo, propriamente dito. Então, se você tem uma rotina e cria um hábito de estudar naquele horário, com aquelas disciplinas, isso vai virar, em algum momento, um hábito para você. E o hábito transforma, tá? Eu estou lendo esse livro, eu prometo que eu vou falar um pouco mais dele para vocês, mas a dica dessa live de hoje é leia O Poder do Hábito, tá bom? É fantástico. Então, assim, quando você faz isso, e aí é super importante que você entenda, e a grande sacada que nós trazemos hoje é que o importante é você se preparar para as oportunidades. Tá? Eu já falei em outras lives aqui, eu sempre gostei muito de CAD, do modelamento 3D, da engenharia de produto de modo geral, e por eu gostar disso, muito tempo eu mexia na ferramenta CAD, eu estudava, meu software raiz é o SolidWorks, mas depois eu aprendi o IDEAS, depois eu aprendi o CATIA, o Aysen, e eu sempre tive oportunidade de emprego. Será que isso é coincidência? Não é coincidência. Não é. Com certeza não é. Sabe por quê? Porque as empresas demandam muito dessa posição, desses profissionais. Os engenheiros são importantes? Claro, com certeza. Mas um engenheiro que sabe modelar, ele tem muito mais apreço da indústria. Vá por mim. A técnica 7DMA, que nós divulgamos nas nossas lives, nada mais é do que o engenheiro, isso falando na engenharia de produto, né? O engenheiro que sabe fazer a parte de concepção, que é a parte da engenharia de produto, né? Conceber ele, quanto de espessura, quais são as informações técnicas importantes para aquele modelamento, enfim, qual material. Mas é o profissional também que sabe modelar no CAD. Ele precisa, se você é um engenheiro que modela no CAD,
você tem muito mais oportunidades de emprego. Muito, muito, muito mais. Muito. Acredito no que eu estou te falando. Se tiver dois profissionais, um que sabe modelar e outro que só sabe fazer engenharia, acredite, vai ser escolhido aquele que sabe modelar e fazer engenharia de produto. Tá? E se esse profissional souber fazer pré-análise, olha que fantástico. Você sabe, concebe o produto, você sabe modelar e sabe fazer uma pré-análise. Se você fizer isso, pode botar seu currículo em qualquer lugar que você vai achar uma oportunidade fantástica rapidinho. Você não vai ficar parado, você não vai ficar sem oportunidade, e dificilmente vai acabar perdendo o emprego. Tá? Claro, pode acontecer, é natural, mas é muito mais difícil. Muito mais difícil. Então, fique alerta, fique atento. Não siga a direção errada. A direção errada é você não estar antenado com as ferramentas digitais. É você não aprender os conceitos técnicos usando as ferramentas digitais para que você possa entregar mais na sua qualidade profissional, né, nos seus entregáveis para a empresa que você trabalha. Certo? Quando você faz isso, é notório, é notório. Se você já está na engenharia de produto, observe. Ou na engenharia industrial de modo geral, observe. Identifique aquele profissional que trabalha na engenharia e que sabe alguma ferramenta digital. Sabe principalmente modelar em CAD. A atenção nele é muito maior do que a dos outros. Muito maior. Acredite. Por quê? Lá, em 3D, muitas empresas ela precisa enxergar, né? Como eu falei, nós precisamos enxergar em 3D. E aí você, numa reunião, você fala assim, eu sei fazer uma proposta aqui em 3D, eu vou fazer essa proposta, vou modelar esse dispositivo, por exemplo. Imagine modelar um dispositivo. Você modela um dispositivo e aí leva para o seu chefe, leva para a reunião e mostra isso em 3D. Olha quanto ponto você vai ganhar. E se você faz isso com outras coisas da empresa, acredite no que eu estou te falando. Se tiver uma lista de demissão, se não tiver nada em especial, você vai estar na última posição. Por quê? Porque você é um cara diferenciado. Então, é super importante isso. Não vá na direção errada. Não siga a direção errada. É importante que você estude o CAD. Minha recomendação é que você estude o CAD, aprenda a modelar em 3D, que você vai ver o quanto de oportunidades você vai gerar na sua carreira, tá? Agradeço aqui a vocês, a essa oportunidade de estar aqui com vocês. Obrigado demais.